todo mundo. Eu sou a Rebeca, eu sou a R1 da ginecologia do HC, e eu vou apresentar o caso clínico de uma paciente que a gente internou semana passada do nosso pré-natal. Ela chamava Ana, ela é primigesta, ela foi admitida com 32 semanas, no início da semana passada. Ela era um pinar nosso, porque ela tinha um diagnóstico de HIV já há 20 anos, e ela tinha um tratamento bem irregular. Tinha época que ela tratava, tinha época que ela não tratava, e aí ela fazia acompanhamento também irregular com a infectologia, mas quando ela descobriu a gravidez em julho do ano passado, ela retomou o tratamento no pré-natal em acompanhamento com a infectologia. Ela tem um parceiro sorodiscordante, os restantes das sorologias eram negativas, exceto por um VDRL que ela tinha com um tratamento prévio já. Ela procurou atendimento, ela estava queixando de disúria, uma dor lombar já há uns dias, com uma piora progressiva e tinha uma febre em casa de 39,4. E aí, junto com essa queixa principal, também tinha um relato de uma tosse seca, uma falta de ar e uma sudorese noturna que já vinha desde novembro. Quando perguntaram para ela sobre o uso da medicação, ela falou que tinha retomado o tratamento em julho do ano passado, mas que quando foi alguns meses depois, ela começou a ficar com muita náusea e vômito por causa da medicação, já começou a fazer o uso mais irregular e interrompeu por conta própria o uso em novembro de 2022. E desde então, a última consulta do pré-natal dela tinha sido nessa época, ela perdeu um pouco o segmento. E aí, no exame físico, os dados vitais dela estavam estáveis, exceto pela temperatura, que ela estava com uma febre. Na ausculta respiratória não tinha alteração, no exame cardíaco também não, do fetal também não, ela tinha um Giordano positivo à direita, e um edema que foi percebido em membro inferior, levemente assimétrico, um pouco doloroso a palpação de membro inferior esquerdo, com sinal de Romas negativo. Aí, na urgência, foi solicitada já a radiografia de tórax pela queixa de tosse, foi pedida propedêutica infecciosa para ela e urinária, foi pedido BAR, teste molecular para tuberculose, eu vou mostrar depois o exame que ela fez, que indicou o pedido desse exame, e também foi pedido o duplex de membro inferior para ela por causa desse edema assimétrico. E aí, os exames dela tinham um PCR um pouco aumentado, uma anemia esquisita, que era normonormo, sugestiva de doença crônica. O EAS dela tinha um pouco de piúria, mas nada muito sugestivo de uma infecção urinária. O GRAM também depois saiu, não muito, com só o BGP. A urocultura depois, posteriormente, também saiu, e a urocultura não cresceu nada. Ela fez o duplex, que não tinha sinal de trombose, e fez essa radiografia de tórax, na urgência mesmo, que não tem nenhuma consolidação, nenhuma massa evidente, mas é um raio-x sugestivo de tuberculose miliar, que ele é cheio de pontinhos, ele tem esse padrão dessa pontilhado, assim, bem característico da tuberculose miliar. E aí, no dia seguinte da internação, a gente entrou em contato com a infectologia, e aí a gente pediu a investigação para tuberculose. E aí a gente fez a primeira amostra de escarro, que veio com o BAR negativo, e o teste molecular rápido veio com alguns traços de micobactério. E pelo laboratório, o valor de referência para pacientes com HIV, o traço de micobacterium já é o suficiente como positivo para tuberculose. Então, ela foi internada, né? Aí foi começado o clavulin para ela pela suspeita de PL, pela clínica, quando a cultura ainda nem tinha saído, e a infectologia ficou acompanhando ela durante a internação. Esses são os dados dela de carga viral e de CD4, desde a época que ela começou a medir. Então, ela tem esse diagnóstico desde lá de 2013, né? Então, na época, ela estava fazendo tratamento e ficou com a carga viral indetectável por muito tempo, até aí tá dos 2020 com 0 a mais, mas ela ficou com a carga viral indetectável até de 2013 até 2020, mesmo em alguns períodos com polar. Quando foi em 2020, ela teve uma falha na adesão ao tratamento, a carga viral subiu, o CD4 caiu, e aí vocês podem ver que, à medida que o carga viral dela ia baixando, o CD4 subia, e aí, quando foi em julho do ano passado, ela retomou o tratamento, a carga viral voltou a ser não detectada, e o CD4 ainda estava baixo. Ela parou de tomar completamente a medicação, e essa carga viral de 26 de janeiro, que foi pedida na internação, ainda não saiu, mas o CD4 estava com 37. E na aula que o Miguel vai dar em seguida, vai falar sobre essas mudanças dos valores,
E ela com CD4 abaixo de 350, ela já tinha um critério de tratamento lá atrás, assim, em 2020, ela já devia ter começado com o tratamento para tuberculose. Então, ela perdeu uma época de tratamento também, até pela perda de segmento da doença. E aí, a gente, com a saída da urocultura e com a avaliação da infectologia, que achou que a febre dela era por causa da tuberculose, não por causa da pielonefrite, foi suspenso o clavulin, o pessoal da infectologia associou o antiemético para ela tolerar o reinício da TARV, ficou em isolamento respiratório, e ela ficou usando dolutegravir uma vez ao dia, o tenofovir e a lamivudina. Ela também começou profilaxia para pneumonia por pneumocite, com sulfamethoxazol, trimetropina, 3 vezes na semana. Aí ela ficou internada mais alguns dias para fazer observação, terminar de fazer os exames que estavam pendentes, e ela teve alta com essas mesmas medicações da internação hospitalar, teve o agendamento do PNAR em 15 dias e continuou acompanhamento com a gente no PNAR e na infectologia para conseguir acompanhar, cobrar essa carga viral e acompanhar os próximos exames dela. É isto. Obrigado, Rebeca. Então, como vocês podem ver, é um caso complexo aí de uma paciente HIV positiva que não estava bem aderente ao tratamento, que acabou ficando com o CD4 muito baixo e desenvolvendo a tuberculose, que é a principal infecção secundária que a gente tem atualmente nas pacientes vivendo com HIV. Então, o Miguel fez uma revisão aí para nós a respeito dessa condição e vai apresentar e depois a gente abre para as perguntas. Então, Miguel, pode fazer a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Vou espelhar agora a minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Estamos vendo. Isso, pode apresentar. Então, gente, só basicamente coisa que todos sabemos, só para reforçar, a tuberculose tem como agente infeccioso a Mycobacterium tuberculosis, transmitida pela inalação de partículas com bacilos, expelidos tanto pela tosse, pela fala, pelo espirro de doentes com tuberculose de vias aéreas ativa. É a principal causa de óbito em pessoas que vivem com HIV, tendo que ser investigado em toda consulta de pré-natal, investigado principalmente os sintomas. A clínica, geralmente, é a tosse produtiva associada ou não a escarro, com hemoptise ou pus, febre, perda de peso, sudorese noturna, cansaço e mal-estar. Então, a gente vê que são sintomas muito inespecíficos, né? Mas, quando presentes, a gente tem que suspeitar. O diagnóstico, claro, em pacientes sintomáticas, sempre a orientação é fazer, como da paciente que foi exposta pela Rebeca, do caso clínico. Fazer o teste rápido molecular para tuberculose com uma amostra de escarro, ou, e no caso da paciente foi feito a baciloscopia com bacilo ácido álcool resistente, o BAR, em 2 amostras de escarro, associado à cultura da micobactéria. Para tratar essas pacientes em que dá positivo, que era o caso dessa paciente anterior que a gente viu o caso, a gente começa inicialmente usando o esquema com 4 medicações. Elas vêm já todas no mesmo comprimido, em dose fixa. A rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Sempre a gente faz 4 comprimidos, no caso, né, das gestantes acima de 50 quilos, a gente vai fazer 4 comprimidos por dia durante 2 meses. Sempre o tratamento inteiro para gestante vai ser associado à piridoxina, que é a vitamina B6, 50 miligramas ao dia, para a gente ter evitar repercussão neurológica da rifampicina. A manutenção vai durar 4 meses, ela vai ser feita com a rifampicina e isoniazida também em dose fixa combinada. No caso de rastreamento para infecção latente, quando que ele é feito? A gente recomenda esse rastreio a toda gestante que vive com HIV. A gente pode fazer ele ou com a prova tuberculínica, vou chamar de PT na apresentação, muitos conhecem por PPD,
ou então, agora, o interferon gama release assay, que é o IGRA, né? A prova tuberculínica, eu acho que a gente, né, já sabe, mas reforçando, é uma inoculação de uma proteína tuberculínica no subcutâneo. Essa inoculação é avaliada depois de 72 horas, e se houver um crescimento maior que 5 milímetros, no caso de pessoas vivendo com HIV, a gente pode considerar a presença da doença, da bactéria. E no caso do IGRA, é a avaliação do interferon gama que é liberado pela proteína, pelo linfócito T, quando há contato com o agente da tuberculose. O IGRA, uma novidade para nós aqui de BH, é agora disponibilizado pela rede municipal em rastreio para todas as pacientes HIV positivas. Então, a gente pode solicitar esse exame. Nós temos aqui uma foto do termo que é disponibilizado pela prefeitura. Vamos ter esse termo disponibilizado no Genifaria para a gente solicitar para essas pacientes, sempre o IGRA de rastreio para infecção latente, para tuberculose. Critérios que a gente vai usar para tratar a infecção latente. A gente sempre recomenda o tratamento para, principalmente, pacientes com CD4 menor ou igual a 350 células por milímetro cúbico. Então, aquela paciente já era, do nosso caso clínico, já era uma paciente de eleição para tratamento, para infecção latente, mesmo se ela não tivesse esse diagnóstico agora. No passado, com esse CD4 bem menor que 350, ela já poderia ser eleita. Pacientes que são assintomáticas e apresentam um raio-x de tórax normal, com uma prova tuberculínica maior ou igual a 5 milímetros ou IGRA positivo, nós vamos tratar. Se tem algum contato domiciliar ou institucional com paciente que tem laboratório positivo, não necessariamente o paciente que está sintomático, se ele tem algum exame laboratorial positivo, a gente já considera. Uma prova tuberculínica ou IGRA previamente positivo, sem história de tratamento anterior. E se no caso de pacientes assintomáticas com raio-x com cicatriz radiológica, sem um tratamento prévio. No caso de uma gestante, né, nós não vamos solicitar um raio-x assim, sem ter uma razão específica, né, mas tendo um raio-x com cicatriz radiológica, nós vamos fazer o tratamento se não houver tratamento prévio. E se a gente não tiver a prova tuberculínica ou IGRA, e um risco epidemiológico acrescido, né, pacientes que estão em presídio, albergues, aglomerações. Pessoas também sem uso de TARV ou em TARV com evidente falha virológica. A gente também faz o tratamento com disponibilidade dos exames. O tratamento para pessoas que estão com infecção latente, ele só deve ser iniciado nas gestantes após o primeiro trimestre da gestação, porque são medicações potencialmente teratogênicas. É recomendado, não é obrigatório, a notificação no sistema de informação, para notificação de pessoas em tratamento para infecção latente de tuberculose. É um sistema de notificação específico. Como se faz? Usamos a isoniazida apenas, sem as outras drogas do tratamento para infecção sintomática, 300 mg dia, durante 6 a 9 meses. Mais importante do que o tempo de tratamento é a quantidade de doses. Então, as doses são maiores em 9 meses, então a gente acredita que o tempo de tratamento mais eficaz é o de 9 meses. É sempre associado também à peridoxina, para evitar uma toxicidade neurológica devido à isoniazida. E temos como efeitos colaterais mais comuns uma hepatotoxicidade, essa neuropatia periférica, um racho cutâneo e náuseas. Como segunda opção de tratamento, a gente tem a rifampicina, 600 mg dia, 4 a 6 meses, também a maior quantidade de doses é o ideal. Melhor indicada em indivíduos com mais de 50 anos, hepatopatas, contatos de pessoas com tuberculose monoresistente à isoniazida e intolerância à isoniazida.
Então, apenas para esses casos que ela é recomendada. E os efeitos colaterais que costumam aparecer é uma reação de hipersensibilidade, hepatotoxicidade, uma plaquetopenia, rash cutâneo, náuseas e coloração avermelhada do suor, urina e lágrima. E é isso, pessoal. É bem rapidinho essa apresentação, mas espero que tenha sido facilmente entendido por vocês. Obrigado, Miguel. O objetivo maior é usar essa paciente para ilustrar aí as mudanças que aconteceram no protocolo de tuberculose, no nosso caso, nas pacientes vivendo com HIV. Então, antigamente, a gente não fazia esse rastreamento automático das pacientes com tuberculose. Logicamente, tratava as pacientes que tivessem sintomas, mas o que mudou foi isso. Desde do PCDT novo do ano passado, que deve ter saído tipo em setembro de 2022, ele foi incluído, então, essa questão. As pacientes com CD4 abaixo de 350, a gente tem que fazer esse tratamento obrigatório, independente de mais nada. Então, essa profilaxia de infecção oportunista, a gente já fazia. Paciente abaixo de CD4 abaixo de 200, a gente inicia o Bactrim, 3 vezes por semana. Se está abaixo de 100, passa para o Bactrim semanal. E se está abaixo de 50, além do Bactrim, ela toma azitromicina também, 1,5 gramas por semana. Aliás, Bactrim abaixo de 200, Bactrim 3 vezes por semana, abaixo de 100, Bactrim diário, e abaixo de 50, azitromicina. Então, agora eles incluíram mais um passo na profilaxia de infecção oportunista. Abaixo de 350 células CD4, todas as pacientes vão ter que receber esse tratamento aí que o Miguel falou, com isoniazida ou rifampicina. Então, todas as pacientes, independente dela ter sintoma ou não, todas as pacientes vão ter que receber, baseado só no CD4, porque exatamente a tuberculose, a justificativa é que a tuberculose latente é a infecção mais comum nessas pessoas vivendo com HIV e que dá mais problema. Nas pacientes com CD4 acima de 350, então, em todas elas, e nossas pacientes, a maioria delas tem o CD4 acima de 350, porque elas são bem controladas, né? A maioria, esse caso que a Rebeca apresentou, um caso que fugiu porque a paciente ela não estava aderente ao tratamento, né? Ela ficou muito tempo sem usar os antirretrovirais, e durante a gravidez ela não está usando direito e acabou manifestando tuberculose. Mas nas pacientes com CD4 acima de 350, em todas elas a gente vai ter, partindo do princípio que elas são assintomáticas, né? Porque se elas forem sintomáticas, elas vão fazer o tratamento completo, mas a paciente assintomática, acima de 350 células, a gente vai ter que fazer o IGRA. Se o IGRA vier positivo, aí elas vão tratar também no mesmo esquema que o Miguel apresentou. Tá? Então, a gente vai começar a tratar muito mais as pacientes para tuberculose nesse grupo de população HIV positiva, né? O PPD, que já era recomendado antes, eles mudaram para o IGA porque está tendo indisponibilidade do PPD, a gente não está conseguindo o PPD. E a PBH, ela já disponibilizou o IGRA. Então, aquele formulário que o Miguel apresentou, eu já pedi para as secretárias lá do GENI para tirarem o xerox e deixarem na pastinha que tem os formulários das pacientes com HIV, o que tem o formulário da carga viral, do CD4, dos outros formulários, vai ter esse formulário lá junto. Então, a gente só tem que agora atinar, e eu vou incluir isso no nosso protocolo, estou pretendendo revisar o protocolo, que ele é de 2018, já está com algumas mudanças que tem que ser acrescentadas, e nesse novo, então, já vou acrescentar essa informação, tá? Então, é uma coisa nova que a gente está mudando agora. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para fazer a respeito do caso ou dessa profilaxia que a gente vai começar a fazer agora. Caso grave, né? Tuberculose miliar. Ei, professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, caso o CD4 dê acima de 350 com IGRA positivo, a gente vai fazer o tratamento completo por o tempo? O tratamento da infecção latente, aquele latente. Que o Miguel apresentou, só a rifampicina ou a isoniazida, associada à peridoxina. E outra coisa... Por 6 meses, ou 4 meses se for rifampicina, né? Uhum. E outra coisa, esse CD4 abaixo de 350, você falou do Bactrim, é para pneumocistis, né? E esse... abaixo de 200. O Bactrim é abaixo de 200. Abaixo de 50. Abaixo de 50, azitromicina. Abaixo de 200,
Bactrim 3 vezes por semana, abaixo de 100 Bactrim todo dia, abaixo de 50 azitromicina 1,5 gramas por semana. Ah, por semana, né? 1,5 gramas. Tá bom. 1,5 gramas por semana. Então tá. Tá? Obrigada, professor. Nada. Tava achando que medicina UFES aqui assistindo a aula, agora eu descobri que a Letícia estava assim, gente, estamos alcançando níveis importantes de alcance. É do hospital lá que eu usava de antes. A Eura está perguntando com que frequência repete o IGRA, né? A gente vai fazer no pré-natal uma vez só, Eura. Se vier positivo, trata, se vier negativo, não trata. Então, para nós, uma vez só. Os infectologistas, eles devem ter um esquema diferente, né? Mas para nós, fazer uma vez durante o pré-natal. Não sei se eles vão repetir todo ano. Tá. Então, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, só para fixar, como é que vai ser a profilaxia das infecções oportunistas? CD4 acima de 350, sem sintoma, faz o IGRA para todo mundo, se positivo, faz o tratamento com droga única. CD4 abaixo de 350, sem sintoma, faz o tratamento com droga única para todo mundo. Paciente sintomática ou com raio-x mostrando cicatriz sorológica, cicatriz de tuberculose, aí faz o tratamento completo com as 4 drogas. Ok? Então é isso. Pacientes sintomáticas, 4 drogas. Paciente assintomática, CD4 maior que 350, IGA positivo, tratamento com uma droga. Assintomática, CD4 menor que 350, tratamento com uma droga também. Assintomática, IGRA negativo, CD4 maior que 350, essa não precisa fazer nada. Tá? Mas então, no nosso protocolo, a gente vai incluir esse IGRA para pacientes acima de 350 e o tratamento para os pacientes abaixo de 350. Ok? Vou fazer essa mudança no protocolo, e aí depois a gente volta, porque tem algumas outras mudanças, depois a gente volta num outro momento para apresentar as novidades aí do protocolo do HIV. Foi bom esse caso para a gente ilustrar essas mudanças. Beleza, gente? Beleza. Obrigada, boa noite. Se não tiver mais perguntas, então vamos encerrar. Semana que vem a gente volta com a apresentação de um caso, de um artigo que vai ser a Letícia, com a orientação da professora Luana. Letícia, se você já tiver o artigo, depois você me envia que eu já passo para todo mundo. Então tá, gente. Então, boa noite. Até semana que vem.